Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aí no canal e hoje a gente tem um tema muito bacana para a gente bater um papo aqui. E o tema é: quais são as diferenças de um candidato comum de um candidato incomum? E o que faz esses tipos de candidatos diferentes terem resultados diferentes quando ele está na busca de um novo emprego aí no mercado de trabalho? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Carvalho, um ex-executivo de RH, uma pessoa apaixonada pelo assunto pessoas e recursos humanos, e hoje eu ajudo pessoas como você a buscar um emprego que você deseja. E para a gente antecipar um pouco esse assunto, o que é um candidato comum do candidato incomum, Rafael? Eu diria para vocês que é muito fácil até você descobrir o que é um candidato comum. E se você souber quem é ele e como você se faz para se diferenciar dele, eu te digo que você pode ficar entre os 10% dos candidatos mais preparados, se você estiver aí na busca de um novo emprego, tá bom? Lembrando vocês, a gente está iniciando isso aqui no canal e queria dizer o seguinte, que toda segunda-feira às 19 horas a gente vai ter vídeo novo aqui. Então fica atento, toda segunda-feira, 19 horas, vai ter vídeo novo aqui no canal. Para quem são esses vídeos? Para profissionais que trabalham no mercado de trabalho, que desejam se recolocar, porque eventualmente está sem emprego no momento, ou para aquele profissional que também já está ativo, está empregado, mas por alguma razão ele está descontente com o seu emprego e ele quer também ir em busca de um novo emprego para ele. Então, nós sempre trataremos temas relacionados a isso para te ajudar a você conseguir este novo emprego. Então, fica atento, toda segunda-feira, 19 horas, um novo vídeo aqui no canal. E vamos dar início aqui. O que é isso, Rafael? Me explica melhor o que é um candidato comum e o candidato incomum. E eu vou falar para vocês. E vou começar falando de uma história real. Uma história sobre a Juliana. A Juliana, talvez assim como você, ela atuava como CLT, trabalhava numa grande empresa aí no mundo corporativo e ela já estava trabalhando há um certo tempo nessa empresa, ou seja, ela não era uma novata nessa empresa. E a Juliana gostava muito da empresa, dedicava-se muito para aquela empresa também, gostava de trabalhar lá, tinha uma performance muito boa, ou seja, ela se dedicava muito ao trabalho dela e a performance dela também era uma performance muito boa durante todo aquele período de trabalho dela ali. Porém, um belo dia aconteceu algo que a Juliana de fato não esperava. A Juliana foi demitida. É, isso mesmo, a Juliana foi demitida. E era algo que a Juliana, de fato, nunca pensou que poderia acontecer com ela. O fato é que aconteceu. Então a Juliana foi demitida. E aí o que aconteceu a partir daí? Aconteceu algo que talvez seja muito comum a você, caso você já tenha sido demitido. A Juliana passou por algumas situações difíceis, ou seja, primeiro é que ela teve um baita de um abalo emocional. Ela não esperava aquilo, ela nunca imaginava que aquilo poderia acontecer com ela. Então, durante um bom período, sim, a Juliana ficou baqueada emocionalmente diante daquela situação, muito difícil, inclusive, ao compartilhar isso com seus parentes, amigos e familiares. E passado um tempinho, logo que isso ocorreu, de fato a Juliana viu que ela tinha que ir em busca de um novo emprego. Ela não poderia ficar parada e ela nem desejava ficar parada. E o que a Juliana fez? A Juliana fez o que geralmente a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas que estão em busca de emprego costumam seguir esse caminho. E eu vou detalhar para vocês o caminho da Juliana. Primeiro que a Juliana, por estar desesperada, a primeira coisa que ela fez foi preparar o currículo dela. Então ela preparou o mais rápido possível aquele currículo dela e ela começou então a enviar esse currículo para todos os canais e para todas as pessoas possíveis que ela conhecia. Ou seja, ela mandou o currículo dela para amigos, ela mandou o currículo dela para parentes, ela mandou o currículo dela para ex-chefes que ela teve em outras empresas. Ela pediu que alguns amigos delas
compartilhasse esse currículo dela também com outras pessoas. Enfim, o que ela fez? Ela pegou esse currículo e distribuiu para Deus e o mundo. Foi o que a Juliana fez naquele momento. E a partir daquele momento, o que ela fez? Ela ficou esperando, ou seja, já que ela tinha pegado o currículo e distribuído para o maior número de pessoas possível, a Juliana ficou esperando. E o que aconteceu logo depois? Na verdade, não foi logo depois de um bom tempo, a Juliana viu que nada acontecia. E mais uma vez ela começou a pedir ajuda, distribuir o currículo dela para mais pessoas, aplicar esse currículo em sites de emprego e, novamente, poucas coisas aconteceram. Até que um dia ela até foi chamada para uma entrevista de emprego. E ela foi lá para essa primeira entrevista de emprego. Só que ela chegou lá muito nervosa, porque, de novo, ela estava desempregada, ela precisava de um emprego e realmente ela fez a entrevista, participou com outros candidatos, mas ela não foi aprovada. E nisso ela continuou reenviando currículos e esperando ver se outras empresas ligariam para ela, tentando realmente participar de novos processos de seleção. Fato é que a Juliana demorou muito para receber um novo contato e demorou muito para conseguir uma entrevista de emprego e demorou muito para conseguir um novo emprego. E eu digo isso para vocês porque isso é uma história real e isso reflete talvez 90% das pessoas que estão no mercado de trabalho em busca de emprego. O que eu acabei de descrever para vocês é um pouco da mentalidade do comportamento do candidato comum. E a Juliana representa um pouco esse candidato comum. E é o que a gente tem mais no mercado de trabalho hoje, são candidatos comuns. E sabe quais são as características desse candidato comum? Agora eu vou esclarecer para vocês. Esse candidato comum, ele faz o que todo mundo faz. Ele não tem uma estratégia diferente da maioria. Ele segue o que todo mundo faz, ou seja, as pessoas quando estão em busca de emprego, elas correm atrás de fazer um currículo, pegar esse currículo e divulgar esse currículo para todos os lugares possíveis, pedindo ajuda, e após isso essas pessoas esperam uma oportunidade, alguma empresa ligarem para ela participar de um determinado processo. Elas esperam as coisas acontecer. Isso são duas características de candidatos comuns. Não ter algo estruturado, não ter um plano e esperar as coisas acontecerem. Ou seja, a maioria dos candidatos fazem exatamente isso que eu acabei de descrever. Ficam desesperados, fazem seu currículo, disparam seu currículo para todos os lugares possíveis e esperam alguma coisa acontecer, esperam ser chamado para uma oportunidade de emprego. E isso é o dia a dia de milhares de pessoas aí no mercado. Agora, o que um candidato incomum faz? E por isso ele é chamado de candidato incomum. E fica aqui comigo, porque se você fizer isso que eu vou te falar agora, você já tem chance, depois dessa aula mesmo, de se diferenciar e de você ficar já entre os 10% dos candidatos mais preparados aí do mercado. Então vamos falar um pouco agora do candidato incomum. Quais são as características do candidato comum? Quem é este candidato comum? E eu diria que eu vou te explicar isso em 3 passos, demonstrando o que é um candidato incomum e o que ele faz para se diferenciar. E o passo número 0 que eu vou falar para vocês, ele é o passo onde é o que eu chamo de você tem que ter consciência de quem é você neste processo. Você é o candidato comum que eu acabei de descrever, que é a maioria do mercado, ou de repente você não é igual a Juliana, igual a maioria do mercado, você já faz coisas diferentes deles, a ponto de você ser o candidato incomum. Então o passo número 0 é você ter consciência sobre isso, se você é comum ou se você é o incomum. Então vamos lá entrar agora nas características do incomum. O incomum, ele tem 2 elementos que classificam ele, que o representam bem. Primeiro, ele tem uma mentalidade que é diferente do candidato comum. Por quê? Porque a mentalidade dele, ele sabe que ele tem que ser proativo, que ele não pode ficar esperando pelas coisas acontecerem. Então, a mentalidade do candidato incomum
faz ele ser o quê? Protagonista, que é o primeiro elemento, e faz ser proativo. Ou seja, protagonista em que sentido? Ele assume todas as responsabilidades da situação que ele está. Se ele está desempregado, independente do porquê ele está desempregado, ele considera que aquilo é responsabilidade dele. Ele tem que fazer algo para tirar ele desta situação e ir em busca de uma situação melhor. Esta é a mentalidade do candidato em comum. Ele é protagonista, ele assume todas as responsabilidades sobre a vida dele. E uma das responsabilidades é justamente o que eu tenho que fazer para me tornar um candidato diferenciado e conseguir uma vaga de emprego o mais rápido possível. Então ele é protagonista. E o segundo elemento do candidato em comum, ele é proativo, ou seja, ele não espera as coisas acontecerem, ele faz as coisas. Até por ser proativo, ele corre atrás, ele estuda, ele sempre está à frente de qualquer outra pessoa comum do mercado, porque ele não espera. Então, lembre-se disso. Passo número 0 para você reconhecer se você é um candidato incomum. É ter consciência se a sua mentalidade é de uma pessoa protagonista, que assume responsabilidade sobre tudo. E segundo, se você é proativo, se você sempre corre atrás de tudo na sua vida ou se você espera as coisas acontecer. Então, passo número 0, mentalidade. E agora eu vou dar os 3 passos que definem muito bem um candidato em comum. O que ele faz para ele conseguir acelerar esse processo de um novo emprego. O passo número 1 que esse candidato incomum faz é o seguinte: ele tem um plano. Esse é o passo número 1 do candidato incomum. Rafael, mas o que você quer dizer com plano? Tem que ser uma coisa estratégica, super planejada? Não. Um plano pode ser uma folha de sulfite onde você pega um lápis e uma caneta e escreve seu plano. Pode ser um papel de pão onde você coloca ali o seu plano. Não interessa, não precisa ser um Excel com 1000 fórmulas. Você vai ter um plano. Esse é o passo número 1. Independente do formato desse plano, ele pode ser o mais simples possível, mas ele tem um plano. E qual é esse plano? Conseguir um novo emprego ou conseguir um emprego melhor. Esse é o plano número 1 do candidato incomum. E só por isso, se você começar a observar, você vai ver que isso por si só já é uma grande diferença. Pode perguntar para qualquer pessoa que você conheça que trabalha no mercado de trabalho, que estão ativos lá ou que eventualmente estão sem emprego. Pergunta para essas pessoas, chega para elas e faz o seguinte: amigo, vem cá, você tem um plano da sua recolocação? Você tem algo estruturado, nem que seja simples, para conseguir esse novo emprego que você diz que você quer? Pergunta para as pessoas do mercado, você vai se surpreender. Você vai ver que 90% delas não tem o plano. Elas deixam se levar pelos acontecimentos, esperam as coisas acontecer, mas ela não tem um plano. O candidato incomum não, ele tem um plano e ele decide ter um plano. Vou ter um plano e o meu objetivo é me recolocar, conseguir um novo emprego o mais rápido possível. E vou colocar toda a minha estratégia dentro deste plano. Então, passo número 1 está aí. Passo número 2 que um candidato incomum faz. Esse candidato comum senta e ele pensa o seguinte: poxa, eu quero um novo emprego, o mais rápido possível. Como é que eu faço para conseguir isso? E aí ele descobre o seguinte: ele tem que mapear quais são as etapas que envolvem um processo de seleção, quais são as etapas que envolvem ele conseguir um novo emprego. E aí você já vai ver também que o candidato comum não pensa sobre isso, geralmente não pensa. Mas o incomum não, ele fala: poxa, vamos lá. Eu já participei de processo de seleção, ou mesmo que eu não tenha participado, caso eu estou na busca do meu primeiro emprego, eu sei minimamente as etapas de um processo de seleção. Então, o segundo passo dele é realmente identificar essas etapas de um processo de busca de vaga. E ele começa a mapear isso. Então, ele percebe que, poxa, a primeira etapa envolve uma definição dele. O que eu quero para mim? Qual é a vaga que eu realmente desejo no mercado de trabalho? Em que tipo de empresa eu quero trabalhar? É meu sonho. Poxa, tenho um desejo ardente de trabalhar em determinada empresa. Então, o que ele quer?
quais são as empresas que ele admira. Então ele vê que a etapa inicial envolve essa definição dele, realmente do que ele quer, que tipo de cargo, que tipo de função, posição e quais empresas ele tem mais interesse. Então essa é uma primeira etapa de um processo desse plano dele. A segunda etapa, que é muito tradicional, ele sabe que ele vai ter que se aplicar para essas vagas. E para se aplicar para essas vagas, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um currículo. Então ele vê que uma segunda etapa poxa, eu vou ter que saber fazer um currículo, ou eu vou ter que saber fazer o melhor currículo, um currículo campeão. Para eu, de fato, quando eu me aplicar para uma vaga de emprego que eu encontre no mercado, o meu currículo se diferencie dos demais. Então, o candidato em comum, ele reconhece isso. Poxa, segundo passo, eu tenho que fazer realmente um currículo, mas eu tenho que fazer o melhor currículo. E vou buscar me aprofundar nisso. E mais, currículo está linkado totalmente a site de vagas, porque ele sabe que ele vai ter que se aplicar, mas tem muitos sites de vagas, como o LinkedIn e vários outros, que não basta o seu currículo. Você também vai ter que colocar suas informações lá naquele site, porque o site exige isso. É quase que fazer um novo currículo no próprio site. E o que esse candidato em comum faz? Ele fala, poxa, eu vou estudar, eu vou aprender, poxa, será que tem algo que eu possa fazer de diferente para quando eu preencher minhas informações nesse site eu me diferencie? E ele avalia isso, e ele está na segunda etapa aqui, na etapa de currículo. E esse candidato em comum, ele identifica mais uma outra etapa num processo de seleção, que são geralmente as entrevistas. É lógico que, dependente da vaga, também existem dinâmicas de grupo. Mas vamos concentrar aqui por agora nas entrevistas. Esse candidato comum fala, poxa, próxima etapa de um processo é a etapa de entrevistas. Legal, o que eu, que quero me diferenciar, não quero ser igual aos demais, eu quero ser incomum, o que eu posso fazer para eu me diferenciar num processo de entrevista? E sabe o que esse candidato em comum faz? Começa a pesquisar, ele começa a identificar, poxa, quais são os padrões de uma entrevista? Poxa, geralmente numa entrevista tem perguntas comuns ali, que são sempre feitas, tem outras que podem ser diferentes. Como eu posso me preparar para isso? Poxa, tem mais. Hoje as entrevistas também são online, a maioria delas. Será que eu tenho que me preparar de forma diferente para eu me diferenciar quando eu fizer uma entrevista online? Poxa, será que vale a pena eu fazer uma série de simulações comigo mesmo para realmente repetir as perguntas tradicionais e eu treinar aquelas respostas, para eu treinar inclusive a minha comunicação? Vocês estão vendo, gente, o quanto um candidato incomum ele se aprofunda em cada uma das etapas, e aqui a gente está falando só da etapa entrevista, ou seja, ele reconhece que ele precisa se preparar, e se preparar para a entrevista envolve, poxa, quais são as perguntas padrão, poxa, o quanto eu posso estudar ainda mais daquela empresa que eu estou me candidatando, né, que eu estou querendo participar de um processo, o que eu faço para conhecer a fundo aquelas empresas. Tudo isso ele começa a mergulhar e se aprofundar e ver como se preparar e ser completamente diferenciado da maioria na etapa entrevista. E aí ele descobre um passo 3 neste processo, e é um passo comportamental até do candidato em comum. Sabe o que ele descobre? Ele descobre o seguinte, que envolve a própria mentalidade que eu falei para vocês no início aqui do nosso bate-papo. Ele mapeou todas as etapas de um processo, ou seja, poxa, eu preciso ter um plano, eu preciso mapear todas as etapas que envolvem um processo de seleção. E eu mapeei todas as etapas. Poxa, eu preciso definir o que eu quero, e aí eu preciso me preparar para a etapa de currículo, e preciso me preparar para a etapa de entrevista. Mas aí ele descobre um elemento a mais. Ele falou assim, de nada vai adiantar eu saber disso e de tudo isso que eu estou descobrindo se eu não for proativo. Eu preciso ser proativo em cada uma dessas etapas. Agora eu já tenho mais clareza. Eu sei quais são as etapas de um processo de seleção. Então eu preciso ser proativo. E se eu for proativo, se eu buscar ser o melhor em cada uma dessas etapas, com certeza eu vou estar me diferenciando da maioria dos candidatos que existem aí no mercado.
porque eu sei que eles não fazem isso. Eu sei que eles esperam as coisas acontecer. Então, o terceiro passo é justamente ser proativo, buscar ser melhor em cada uma dessas etapas. Isso compõe a mentalidade de um candidato em comum. E ele ainda, além disso, ele sabe também, ele descobre ao longo do processo que tem algo que é complementar a todo o processo que vai fazer muita diferença. E esse elemento se chama-se networking, relacionamento. Ele sabe que, poxa, eu preciso cultivar e eu preciso fortalecer toda a minha rede de relacionamento. Porque eu sei que se eu tiver uma rede de relacionamento melhor, eu posso receber ajuda, eu posso abrir espaço para conseguir de repente uma vaga ou para ser indicado inclusive para uma vaga ou ser referenciado para isso. Então ele sabe que relacionamento, fortalecer aquilo, vai fazer muita diferença também para todo o processo de busca de vagas, para ele conseguir esse emprego que ele almeja. E por saber disso, então ele começa também se aprimorar e fortalecer sua rede de relacionamentos. E não importa, porque pode ser que esse candidato fale, puxa, mas eu deixei, faz tempo que eu não cultivava a minha rede de relacionamentos. Tudo bem, ele reconhece isso e a partir daquele momento ele já começa a agir para melhorar networking, para melhorar relacionamento, porque ele sabe que isso vai fazer diferença nessa busca de vaga, nessa busca de emprego. E aí, turma, vocês podem perguntar, poxa, nunca tinha talvez pensado sobre essas etapas que você está me dizendo, ou pelo menos não tinha pensado sobre tudo isso. E eu vou te dizer um negócio, não é só você, a maioria nunca pensou sobre isso. A maioria nunca pensou que ele segue o que todo mundo segue, que ele faz o que todo mundo faz, portanto, ele faz parte dos candidatos comuns. Agora, com tudo isso que eu estou te dizendo, você passa a ter consciência deste processo, dessas etapas, a ponto de você analisar, poxa, quem sou eu? Sou o comum ou sou o incomum? E se você se reconhece como comum, problema nenhum. Agora você tem a chance de passar a se diferenciar para ser um candidato incomum. Lembrando, candidato incomum segue 3 passos. Ele tem um plano, ele mapeia todo o processo de seleção e número 3, ele é proativo e ele busca ser o melhor em cada uma das etapas deste processo. E vou trazer para vocês agora algumas dúvidas que são comuns, que eu vejo a todo momento em profissionais que estão na busca de um novo emprego. Às vezes o profissional pensa assim, puxa, mas tem muita gente mais experiente que eu no mercado. Não sou tão experiente, não tenho tantas experiências na minha carreira, mas eu desejo muito conseguir um novo emprego. E eu vou te falar o seguinte, se você utilizar essas estratégias que eu acabei de te falar agora, as estratégias do candidato incomum, por mais que você esteja disputando uma vaga e que você tenha até menos experiência do que os outros candidatos, o fato de você ser um candidato incomum, isso vai te colocar à frente e vai te colocar provavelmente entre os 10% melhores. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Não adianta nada você ter inúmeras experiências, você ter um mega currículo, se você é uma pessoa comum no momento de buscar um novo emprego. Se você não mapeia as etapas de um processo e se você não se prepara para ser o melhor em cada uma dessas etapas. Então, aquele outro que eventualmente nem tem tanta experiência como você e nem tem tantas formações, sem dúvida ele vai se diferenciar sim, se ele seguir as estratégias do candidato em comum. Legal? Uma outra dúvida que surge muito, a pessoa pode falar assim, poxa, Rafael, mas é meu primeiro emprego. Como é que eu faço para ser um candidato em comum? Perfeito, problema nenhum que é seu primeiro emprego. Se você novamente aplicar também essas estratégias do candidato em comum, se você se preparar para cada uma dessas etapas e se você tiver essa mentalidade do candidato em comum, não tenha dúvida nenhuma que isso também vai acelerar você conseguir seu primeiro novo emprego. Você vai se destacar das maioria das pessoas que estão aí no mercado, que de novo, fazem coisas que todo mundo faz. Então isso também te ajuda.
E um outro ponto que pega muitas vezes na pessoa, assim, poxa, eu já estou um tempo sem emprego, que eu não consigo um emprego. E eu te digo o seguinte, de fato não é fácil, mas é muito provável que você ainda não conseguiu o emprego que você deseja porque você está sendo comum. Você está seguindo as mesmas ações, as mesmas condutas da maioria dos candidatos no mercado, dos comuns. A partir de agora, se você aplicar essas etapas na sua vida, ou seja, se você começar a se tornar um candidato incomum, não tenha dúvida que você está acelerando e muito a chegada ao emprego que você tão almeja, que você tão deseja. Legal? Pessoal, era isso que eu queria compartilhar nesse bate-papo com vocês hoje. Podem observar, assistam de novo essa aula, vai ser muito importante. Tenta entender o passo a passo do que a gente falou aqui, mas o mais importante, dado tudo que a gente falou agora, quem é você? Você é o candidato incomum ou você é o candidato comum? Quem é você? E se você de fato deseja, quer muito um novo emprego, passe desde já a acionar esse passo a passo que caracteriza quem é um candidato incomum. Legal? E olha só, o lado bom de tudo isso, aqui eu dei só um panorama geral, mas muito importante, do que é um candidato comum e do que é um candidato incomum. Se você seguir isso, você com certeza já estará entre os 10% dos candidatos mais preparados nos processos de seleção. E agora, toda segunda-feira aqui no canal, a gente vai ter vídeos novos, onde eu vou compartilhar ainda mais, eu vou mergulhar dentro dessas etapas que envolvem um processo de seleção, dando dicas ainda melhores para você conhecer ainda mais cada uma dessas etapas. Então, fica com a gente, lembrando que os vídeos sempre sairão às segundas-feiras, às 19 horas. E é muito provável que toda quarta-feira a gente também tenha lives, onde a gente vai discutir também esses temas aqui. Tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês aproveitem todo este material. E mais, só para lembrar aqui, poxa, com certeza você também conhece alguém, um amigo seu ou algum parente, familiar, que esteja passando por um momento também de busca de um novo emprego. Aproveita aqui, curte o vídeo e compartilhe esse vídeo com esse seu amigo, com esse seu parente que também está precisando ouvir essa aula aqui. Legal? E avisa ele também que toda segunda a gente está aqui com vídeos novos para te auxiliar ainda mais a conseguir esse novo emprego o mais rápido possível. Como? Te ensinando a ser um candidato incomum. Tá joia, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana aí para vocês. Tchau, tchau.